Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estar com você mais uma vez. Vamos juntos partilhar a palavra de Deus. Hoje, dia 6 de maio, a palavra que nós vamos meditar está no Evangelho de São João, capítulo 12, versículos de 44 a 50. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar, e eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o meu Pai me falou. Palavra da salvação. Amado irmão e amada irmã, essa palavra é muito forte. E de fato é uma palavra de salvação. Jesus está mostrando para aquele povo daquela época que tudo que ele tem dito, ele ouviu do seu Pai. Ele está trazendo uma mensagem do Pai para nós. E olha, preste atenção. Jesus está dizendo, quem crê em mim não é em mim que crê, mas se você crê em mim, você está crendo em Deus. Se você não crê em mim, você não crê em Deus. Então toda fé, toda crença que não acredita em Jesus, também não acredita em Deus. Está se enganando, porque Jesus é Deus, Ele é o Filho de Deus. Aliás, a palavra de Deus diz, quem não crê no Cristo é o anticristo. É o anticristo. Eu vim ao mundo como luz. Sim, Jesus veio ao mundo como luz para iluminar todo aquele que está nas trevas. E olha que interessante, eu vim como luz para que você não permaneça nas trevas. Porque sem Jesus nós estamos nas trevas. Antes de Cristo aparecer na nossa vida, nós estamos nas trevas. Quando Cristo aparece, as trevas vão embora. Por isso que a palavra, eu vim como luz para que você não permaneça nas trevas, porque você já estava nas trevas. Ninguém nasce na luz. Nós já nascemos com o pecado original. Nós já nascemos no pecado, nós já nascemos nas trevas. E quando Cristo entra, o primeiro momento que Cristo entra na nossa vida é através do nosso batismo, aí a luz entra. Mas gente, o que eu quero meditar com você hoje aqui é profundo. Se alguém ouvir as minhas palavras, você escuta a palavra de Deus, não escuta? Você escuta pregações, você escuta homilias, você lê a Bíblia. Então, se você escuta a palavra, se você ouve as palavras de Deus e não as observa, porque tem essa questão, né? Não adianta só ouvir a palavra de Deus. Então tem gente que ouve, mas não observa. Tem gente que tem conhecimento, mas não cumpre. E cuidado, gente. Porque tem muita gente que não obedece à palavra de Deus porque não conhece. E o julgamento dessas pessoas será muito menor do que aquele que conhece e não vive. Porque uma coisa é você não viver porque você não sabe. E tem muita gente assim, viu? Não vive porque não sabe. Agora eu estou falando com você que conhece a palavra. Eu estou falando com você que ouviu a palavra. Então, conhecer os mandamentos de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo, a castidade. Todo mundo sabe desse mandamento. Não ter relações sexuais fora do casamento. Não ter relações sexuais fora do casamento. Eu estou falando apenas um, eu podia aqui falar vários. Eu vou dar esse exemplo.
Nós conhecemos, ouvimos a palavra de Deus. Eu poderia falar aqui do mandamento de Deus de perdoar o irmão. Não importa o que ele fez, o que ele deixou de fazer, a Bíblia diz que você tem que perdoar. Então, eu conheço a palavra, eu ouvi a palavra, mas não observo. Olha o que Jesus está falando. Eu não julgo você, porque Jesus não veio para julgar ninguém. Jesus não veio para julgar. Ou seja, Ele não veio para condenar o mundo. Jesus veio para salvar. Jesus não quer ver a gente no inferno, gente. Jesus veio para nos salvar. Eu acho que Ele já provou isso. Ele morreu numa cruz por mim. Ele morreu numa cruz por você. Ora, Jesus quer a minha e Jesus quer a tua salvação. Agora preste atenção. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. Isto é muito forte. Quem é o nosso verdadeiro juiz? Quem vai me julgar? A palavra. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Então preste atenção, um dia eu e você vamos morrer. E o que é que vai nos julgar? A palavra de Deus, aquilo que Ele falou vai nos julgar, porque a palavra é a verdade. Nós seremos colocados diante da verdade, nós seremos colocados diante do mandamento de Deus, nós seremos colocados diante da palavra. E diante da palavra, todas as mentiras vão ser reveladas. Então, a palavra diz, no último dia você vai ser questionado, você viveu a castidade? Porque a palavra diz que a castidade é a verdade. No último dia você vai ser julgado em relação se você perdoou o seu irmão, porque a palavra diz que você deve perdoar. Você perdoou, perdoar é a verdade de Deus. Então hoje é dia de questionamento profundo. Eu estou colocando em prática aquilo que eu conheço da palavra? Ou eu sou aquele ouvinte distraído que ouço a palavra, mas não coloca em prática, a qual a palavra mesmo diz que aquele que ouve a palavra de Deus e não coloca em prática é um homem sem juízo, porque ele está colocando em risco o dia do seu julgamento. Ele está colocando em risco a sua salvação. Pense nisso, medite nisso. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.